680%. Foi esse o aumento da população feminina nos presídios em apenas 16 anos. Por mais que a crise penitenciária tenha atingido tanto os homens quanto as mulheres de todo o Brasil, as presidiárias desapareceram ainda mais na mídia nessa época. Só que isso vem mudando nas últimas semanas. Para debater sobre o assunto no Papo.com de hoje, a especialista em ciências criminais e professora universitária, Bruna Gotti. Bom dia, Bruna, tudo bem? Bom dia, obrigada pelo convite. Eu que agradeço a presença. Bom, Bruna, para começar, eu queria te perguntar o seguinte. A população feminina nos presídios do Brasil gira em torno de 42 mil mulheres, né? A quarta maior do mundo. E esse número vem aumentando cada vez mais. Quais fatores que levam a esse aumento? Olha, principalmente o tráfico de drogas. Na verdade, eu acho importante só fazer uma ressalva com relação ao nome. A gente usa tráfico, mas principalmente para designar também usuárias. Então, hoje o sistema é formado por mais de 60% de mulheres presas por tráfico, mas dentre elas tem muitas usuárias consideradas também traficantes. Então, a questão das drogas, né, a guerra às drogas e a política de encarceramento dada à guerra às drogas é o principal fator de aprisionamento de mulheres hoje no Brasil. E quando a gente vê a quantidade de mulheres presas pelo tráfico, como você disse, e compara com os homens, a gente percebe que o número de mulheres é muito maior. Por que isso acontece? Olha, as mulheres estão ocupando cargos se elas estão em alguma cadeia do tráfico, elas estão em lugares muito vulneráveis. A gente fala nas vitrines, né? Se a gente pensa que as mulheres são maioria no mercado informal, recebem salários mais baixos no mercado formal, o que não falar delas no mercado ilícito, né? Também estão nas pontas das pontas do que há de mais precário. Então, a gente costuma dizer que elas estão na vitrine para o sistema de justiça, para o sistema de fiscalização, então elas são facilmente pegas na teia do sistema de justiça criminal. E a gente viu que a superlotação dos presídios, por exemplo, afetou todo o sistema carcerário, né? A gente está acompanhando esses últimos anos, mas a mídia mostra mais a parte dos homens. Pensando agora nas mulheres, existe essa superlotação das cadeias? Existe, e a solução dada pelo Estado é a pior possível, porque é aumentar o número de prisões e não aumentar a porta de saída. O investimento deve ser o contrário, em pensar alternativas à prisão, em pensar que a prisão, pela lei, é exceção e não regra, e pensar formas de diminuir as prisões e não de aumentar prisões porque não tem vaga. E essas mulheres presas, a gente percebe que elas são abandonadas pelos familiares, pelos maridos, no momento que elas vão para a prisão mesmo, né? Até as filas que a gente vê na porta dos presídios são menores, né, nos dias de visitação, nos presídios femininos do que nos masculinos. Existe mesmo esse abandono maior por parte dos familiares quando as mulheres são presas? É uma coisa cultural? Existe uma expectativa do que é ser mulher e essa expectativa não envolve violência e presa, fazer parte de algum ato ilícito. Então, a expectativa social sobre as mulheres é de que sejam boas mães, boas esposas, boas profissionais, mas não que estejam envolvidas em qualquer relação de violência. A masculinidade é calcada em outras expectativas, então aceita-se muito melhor. As pesquisas vêm mostrando que os familiares aceitam muito melhor um filho na prisão do que uma filha na prisão. E ademais, se essa mulher tiver filhos, muito provavelmente sua mãe não vai poder visitá-la porque está cuidando dos filhos dela. Então, o encarceramento feminino ele gera um efeito dominó também de vulnerabilização da própria família. E isso poderia ser um fator de risco para formar facções femininas? Olha, eu não sei, acho que a prisão em si é um fator de risco para as facções. As facções só existem porque existem as prisões, então, tanto as femininas quanto as masculinas. Eu diria que enquanto o Estado não investir em outras formas de resolução de conflitos, que não a prisão, que sequer é uma forma de resolução de conflito, mas é uma forma de contenção, as facções vão ser uma realidade. A facção, ela faz parte, ela é intrínseca à lógica punitivista.
Bom, no final de fevereiro, a segunda turma do STF aprovou uma medida que promete beneficiar mães em prisão preventiva. O assunto você confere agora na reportagem da Letícia Garcia. Quando se trata do sistema carcerário brasileiro, ainda há muito o que discutir. E apesar de muitos passos para trás, o governo finalmente deu um para frente. No último dia 20 de fevereiro, foi aprovado o habeas corpus para mães pelo Supremo Tribunal Federal. A lei já existia na Constituição desde 2016, mas agora espera-se que seja cumprida. A medida deve mandar em torno de 4.500 mulheres, gestantes, lactantes e mães de filhos de até 12 anos em prisão preventiva para cumprir a pena em casa. A estrutura dos presídios no Brasil é precária. Apenas 7% das unidades são adaptadas ao público feminino. Dentro dessa estatística, apenas 34% possuem espaço próprio para os gestantes, dificultando ainda mais a situação dessas mulheres. A ação tomou forma pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos após ser aprovado o habeas corpus de Adriana Anselmo, mulher do ex-governador carioca Sérgio Cabral, sob a justificativa de que seus filhos de 15 e 11 anos estavam sem os cuidados de ambos os pais. Bom, Bruna, como a gente viu, o habeas corpus só entrou em vigor agora, né? Uma medida que é uma medida nova, mas o assunto não é, né? Já vem girando em torno da nossa sociedade já faz um tempinho. Mas quais foram os principais desafios para aplicar essa medida agora? A resposta você confere já já. Daqui a pouquinho a gente volta com mais um bloco do Papo.com. Não saia daí! Voltamos com mais um bloco do Papo.com e hoje, para falar de um tema denso e esquecido pela mídia, a especialista em ciências criminais e professora universitária Bruna Angotti. Bruna, voltando à pergunta do bloco passado, quais foram os principais desafios para aplicar esse habeas corpus agora? Bom, o habeas corpus foi impetrado pelo Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos, do qual eu faço parte, e a gente tinha como desafio principal a sua aceitabilidade, né, e a sua concessão. Então, uma vez concedido o habeas corpus, eu acho que a gente já enfrentou o principal desafio, porque agora o STF decidiu pela concessão. Agora, os próximos passos são garantir que os juízes das varas de primeira instância cumpram a medida designada pelo Supremo. Então, essa é a expectativa. A principal expectativa nesse momento é de ver como os juízes vão usar e balizar o HC. Nós, como advogadas, já estamos recebendo notícias do Brasil todo de mulheres que estão saindo. Então, a gente tem mais ou menos mapeado umas 500 mulheres que já saíram. Mas, pelo que a gente tem de dados, a gente acredita que o habeas corpus possa beneficiar 8.000 mulheres. Então, a gente espera que os juízes de primeira instância tenham... cumpram não só a lei, mas cumpram a decisão do STF, que é embasada no cumprimento da lei. Legal. Nossa equipe de reportagem foi às ruas para a gente saber quais são as principais dúvidas das pessoas, né, com relação ao assunto, que não é um tema fácil. Vamos dar uma olhadinha? E, afinal, essas mulheres, elas são merecedoras dessa benesse? Cuidar dos filhos em casa, independente da gravidade do crime que cometeram, porque se estão presas é porque cometeram um crime. Então, Bruna, qual seria a resposta para a pergunta dela? As mulheres elas realmente merecem? Bom, a grande maioria dessas mulheres, a gente pediu habeas corpus em primeiro lugar para as presas preventivas. Então, essas mulheres sequer foram condenadas. Então, a gente sequer pode dizer que elas cometeram um crime. Elas ainda aguardam sentença. Então, essas mulheres estão ali cautelarmente, como a gente chama. A prisão provisória deve ser exceção e não regra. A regra é sempre a liberdade. Então, o que o STF está fazendo
juízes cumpram a lei, coloquem a liberdade em primeiro lugar. E nesse caso não é nem bem a liberdade, ele está falando, bom, coloquem essas mulheres pelo menos em prisão domiciliar. Então, assim, não estamos falando de pessoas que cometeram crime, porque indúbio pro réu, e ainda a gente está falando de mulheres que, se cometeram crimes, a grande maioria de pequeno potencial ofensivo e crimes não violentos. Então, a gente não pode perder isso de vista. Bacana. Vamos dar mais uma olhadinha nas outras? Bom, eu gostaria de saber se existem facções criminosas femininas no Brasil. Se existem, olha, eu não sou especialista em facções, então vou falar pelas pesquisas que eu já li. Tem mulheres envolvidas no PCC e tem mulheres envolvidas em outras facções, né? PCC principalmente em São Paulo e outros estados. No Rio tem mulheres envolvidas no Comando Vermelho, mas assim, as facções, como eu disse na primeira parte do programa, elas fazem parte do sistema prisional. Enquanto existe prisão, o Estado está permitindo a existência de facções. Então é quase simbiótico, né? Não podemos esquecer que a facção só existe porque existe a prisão. Bruna, a gente conversou sobre a questão dessa cultura de aprisionamento das pessoas, que realmente o Brasil segue uma linha que, para tudo, você tem que prender. Esse habeas corpus agora que saiu, que vai contra essa ideia, contra esse sistema, poderia representar um avanço para o nosso sistema carcerário? Eu não tenho dúvidas de que ele é um avanço, mas o que é triste é que, na verdade, ele é uma medida para que a lei seja cumprida. A lei está aí há muito tempo. A gente tem, principalmente, o Código de Processo Penal, a Constituição Federal, todas as normativas internacionais ratificadas pelo Brasil, todos estão dizendo que a prisão é exceção, todos estão sendo muito claros, toda a legislação é muito clara em ressaltar outras medidas alternativas à prisão provisória. Então, assim, o que a gente conquistou com o HC é o cumprimento da lei. Isso é uma grande conquista, mas é triste que a gente tenha que brigar por isso. Bom, e assim terminamos mais um programa. Bruna, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente hoje. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Obrigada a vocês, parabéns pela escolha do tema. Obrigada a vocês também que nos assistiram e até semana que vem com mais um Papo.com. A gente te espera lá.